Nós perguntamos aqui na página e vocês responderam. Que documentário abriu sua cabeça, torceu seu cérebro e te fez pensar: nossa, como eu vivi até hoje sem saber disso. Por isso os Mortadelas fizeram uma seleção de 10 documentários que vão explodir o seu cérebro e espalhar cérebro por tudo que é lado. Parede, teto, chão, tudo que é lado. Então prepare a pipoca, abra sua mente e se prepare. Você não vai ver o mundo mais da mesma maneira. Inside Job, ou Trabalho Interno, é um documentário do americano Charles Ferguson sobre a crise de 2008. O filme traça o histórico do sistema financeiro americano, passando pela desregulação nos anos 80, o boom dos derivativos nos anos 90, a bolha da internet nos anos 2000, até finalmente explodir com a crise das hipotecas e os empréstimos subprime em 2008. Não entendeu? Então não deixe de assistir esse filme. Um documentário essencial para entender como que um sistema que não produz nada consegue prejudicar a vida de tanta gente. Eu não tô passando as aqui. Enquanto enriquece e concentra cada vez mais dinheiro nas mãos de um punhado de parasitas sociais, ou o famoso 1% vagabundo. Esse documentário descreve a relação entre governo, empresas e o sistema financeiro. E como essa relação resulta em guerra, conquista, fome e morte. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, e por isso o nome do filme. Com entrevista de pessoas de dentro do sistema, diretor do Banco Mundial, do FMI e professores de economia das principais universidades do mundo, ou seja, pessoas que trabalham para o sistema e entendem como ele funciona, é o melhor documentário que você vai ver sobre como funciona realmente o sistema. Então, se você quiser entender o que está acontecendo no mundo, pare o que estiver fazendo e vá assistir esse documentário agora. Se a corporação é uma pessoa jurídica, que tipo de pessoa ela é? Pessoa física, pessoa jurídica. Ah, tá. Entendi. Ela é uma... Entrevistando desde economistas liberais como Milton Friedman até pensadores da esquerda como Noam Chomsky, o filme analisa do ponto de vista psicológico que tipo de pessoa as corporações seriam e como, através de muito marketing e propaganda, consegue dominar as nossas vidas e fazer com que a gente mantenha um ciclo de consumo insano que alimenta a lógica de lucros exorbitantes dessas empresas. Esse filme faz a gente entender como a gente tem muito menos direito do que a gente pensa e como essas empresas fazem muito mais coisas do que a gente acha. E como estamos muito mais submetidos ao poder dessas empresas com características psicopatas do que a gente pode imaginar. O Mundo Segundo a Monsanto fala sobre a gigantesca multinacional de agricultura e biotecnologia e mostra como a empresa consegue se infiltrar na política para garantir seus interesses, ao mesmo tempo que fode com o meio ambiente sem estar nem aí para isso. Vai falar fode mesmo, assim, Sim. como se tivesse... Porque professores podem usar isso em sala de aula. Saco, hein? Ao mesmo tempo em que acaba com o meio ambiente, não está nem aí para isso. A empresa que controla 90% do mercado mundial de sementes transgênicas do mundo é conhecida, dentre outras coisas, por escravizar pequenos produtores através de contratos e sistemas de patentes, impedindo, através de lobbies bilionários junto ao governo, a utilização de outras sementes que não as suas. A empresa é tão odiada por grupos de ativismo ambiental que chegaram a criar um dia mundial contra a Monsanto para protestar contra as ações da empresa. As pesquisas sombrias de biotecnologia da empresa chegam a ser comparadas com a atuação da Umbrella Corporation, aquela empresa do Resident Evil, que fez todos os zumbis e acabou com o mundo inteiro. Umbrella. Para quem acha um exagero, basta saber que a empresa que foi a responsável por criar o agente laranja utilizado na Guerra do Vietnã, que além de ter matado milhares de pessoas, provoca até hoje sequelas como essas. Por isso não deixe de assistir esse documentário perturbador, porém essencial. E falando de alimento, temos Food Inc., ou Alimentos S.A. em português, que mostra aí toda a cadeia de produção dos alimentos, desde a plantação até a prateleira do supermercado. Esse filme mostra como a demanda gigantesca de empresas como o McDonald's consegue influenciar toda a cadeia de produção dos alimentos, e como as condições degradantes da criação de animais provocam efeitos colaterais na nossa saúde, como infecção alimentar, maior propensão a ter câncer e esse tipo de coisa. O filme mostra a relação entre a indústria da carne e a agropecuária. O filme mostra que, além de poucas empresas controlarem praticamente todos os produtos que a gente vê no supermercado, ainda conseguem, através de lobbies bilionários, influenciar o governo para que passe leis que favoreçam a atuação delas. Um filme que vai te mostrar o quanto essas empresas têm poder e que vai te deixar com um eterno peso na consciência toda vez que você for comer um bife. Não aguento mais. Não quero mais fazer vídeo, nunca mais. Tudo começou quando uma professora do primário resolveu explicar para os seus alunos o que é o racismo. Ela dividiu seus alunos em 2 grupos, de olhos azuis e olhos castanhos, e criou estereótipos para favorecer um enquanto prejudicava o outro, dizendo que quem tinha olho azul era mais lento, mais burro, retardado e etc.
Em pouco tempo, as crianças começavam a agir de acordo com esses estereótipos e começavam a discriminar umas às outras a partir daquilo que a professora tinha falado. Esse experimento ficou tão famoso que ela passou a fazer workshops pelo mundo inteiro, onde o mesmo que acontecia com as crianças também acontecia com os adultos. O objetivo é mostrar que as pessoas só entendem o que é discriminação de fato quando sentem isso na pele. O documentário Olhos Azuis mostra um desses workshops, onde a experiência é tão intensa que chegou a ser comparada ao clima que os judeus viviam durante a Alemanha nazista. E isso foi dito por uma judia que viveu na época do nazismo. Um documentário que vai fazer você perceber que o racismo, o machismo, a homofobia é muito mais sutil do que a gente imagina. E que nós somos tão condicionados a ele que sequer conseguimos perceber que agimos dessa maneira. Documentário perturbador, porém essencial. Notícias de uma Guerra Particular é um documentário brasileiro que mostra o cotidiano de moradores de favela, traficantes, presidiários e policiais. E mostra como cada um enxerga a realidade dessa guerra que vivemos nas grandes cidades brasileiras. Esse documentário ficou muito famoso na época porque mostrava entrevistas aí com presidiários dizendo que iam voltar sim para o crime quando saíssem da prisão porque era o único jeito que viam de sobreviver. Um dos pontos altos do filme é a entrevista com o ex-chefe de polícia civil no Rio, Hélio Luz, que dá uma das declarações mais representativas da nossa realidade. Ele diz, abre aspas, a polícia precisa ser corrupta e violenta, nós fazemos a segurança do Estado. Temos que manter os excluídos sob controle. Vivemos numa sociedade injusta e a polícia garante essa sociedade injusta. Um filme fundamental para entender os ingredientes que fazem do Brasil um dos países que mais matam no mundo e como existe uma relação estreita entre segurança pública, pobreza e racismo. Cortina de Fumaça é um documentário do brasileiro Rodrigo McNiven que fala sobre como nós lidamos com as drogas na sociedade. Através de entrevistas com médicos, policiais, pacientes de maconha medicinal, historiadores, sociólogos e antropólogos, o filme mostra o histórico do uso de drogas pelas sociedades, focando nos impactos da política atual da chamada guerra às drogas. Um documentário que mostra quais interesses políticos e econômicos estão por trás da proibição e como podemos pensar novos modelos para lidar com as drogas. Pessoalmente, eu acho que esse é o melhor documentário para se entender por que a proibição e as políticas de drogas atuais causam muito mais danos à sociedade do que o uso de drogas em si. Antes de debater sobre o assunto, assista esse filme. A luz tá acabando, tá ficando escuro pra O Dia que Durou 21 Anos fala sobre o golpe civil-militar de 64 e como os Estados Unidos tiveram uma influência essencial para que ele acontecesse. Mostra o papel forte do embaixador dos Estados Unidos no Brasil na época, Lincoln Gordon, na maquinação do golpe que tinha como objetivo derrubar o presidente eleito democraticamente, João Goulart. Mostra como as elites brasileiras e o governo norte-americano agiram em conjunto para acabar com a democracia a fim de manter o seu poder sobre o país. Através de gravações de conversas e documentos oficiais, mostra como os Estados Unidos estavam prontos para usar suas forças armadas do nosso país a fim de garantir o golpe. Além disso, mostra toda a subserviência e conivência da nossa grande mídia, que promoveu toda uma campanha para convencer o povo brasileiro de que destruir a nossa democracia era o melhor caminho a seguir. Cala a boca aí, e que demonstra o já conhecido desdém que eles têm pela democracia e como só estão preocupados em manter os privilégios de uma elite que não se preocupa com esse negócio chamado povo. Um documentário essencial para quem ainda cai no conto da tal ameaça comunista que justificou o golpe, etc, etc. Não deixe de assistir. Por fim, mas não menos importante, esse que não podia ficar de fora. Um documentário que a Globo não quer que você veja. Muito Além do Cidadão Kane, um documentário produzido por um diretor inglês que conta a história da Globo e como ela se tornou uma das maiores emissoras do mundo. O filme mostra como Roberto Marinho construiu o Império Globo, muito em conta de sua íntima relação com a ditadura militar. Esse cara aí que andava de mãozinha dada com os principais generais da ditadura. O documentário conta com entrevistas a jornalistas, políticos, intelectuais e até de caras poderosos como o ex-diretor da Globo, Walter Clark, que foi substituído pelo Boni. Uma das coisas mais interessantes é que a Globo tentou comprar esse filme, mas não conseguiu porque o diretor já tinha colocado uma cláusula no contrato que impedia que isso acontecesse. Mas a Globo conseguiu impedir, através de ações judiciais, a exibição desse filme no Brasil. Em 2009, durante uma disputa entre as emissoras, em que a Globo começou a falar dos casos de corrupção dos pastores evangélicos, a Record comprou esse documentário e chegou a ameaçar a exibição dele em horário nobre. Mas como ela não queria comprar essa briga aí, acabou não exibindo, não fez nada. Mas graças à boa e velha pirataria, a internet, esse filme está disponível e já é um clássico aí em muitos cursos de jornalismo nas universidades. Fundamental para entender a história dessa emissora que cresceu apoiando a ditadura, é um documentário que você não pode deixar de ver para entender por que o povo não é bobo abaixo a Rede Globo. E aí, será que eu falo desse? Bônus. Bônus time.
Bônus Time! E no Bônus Time temos ele, o filme mais adorado pelos conspiracionistas da internet. Zeitgeist, ou Espírito do Tempo em alemão, é um filme que critica basicamente tudo. Jesus Cristo não existiu, o 11 de setembro é uma farsa criada pela CIA e a solução para os problemas do mundo é acabar com todos os governos e com dinheiro. Essas são algumas das coisas que esse documentário diz que pode te deixar em depressão aí se você não tomar cuidado. O filme é dirigido pelo documentarista independente Peter Joseph e é o que eu gosto de chamar de uma boa lavagem cerebral. Do bem. Não tem lavagem cerebral do bem, né? Não. Talvez. O filme não tem muito rigor acadêmico e usa umas fontes meio que só o cara conhece. Principalmente aí na parte que ele fala de religião. Mas é um filme que ainda assim eu indico pra vocês verem porque... sei lá por quê. Porque apesar de alguns deslizes, ele ainda coloca questões muito importantes, como na parte que explica como funciona o sistema financeiro, e é muito bem explicado mesmo. É na verdade uma série de 3 filmes com Zeitgeist Addendum e Zeitgeist Moving Forward. Forward. Que fala algumas coisas muito interessantes, como a dominação econômica dos Estados Unidos sobre o mundo, e na parte que trata aí de críticas sobre o que seria a natureza humana, se a gente é ruim, bom, mal, etc, etc. Então, sim, vale a pena ver, não é um filme pra te dar respostas exatamente, mas que vale sim a pena ver pra começar a te fazer pensar em outras formas de enxergar as coisas de outra maneira. Então assista a trilogia Zeitgeist, vale a pena, mas vai com calma. Então é isso, galera, essas foram as dicas dos mortadelas aí de documentários para explodir o seu cérebro. Eu sei que vai ter muita gente reclamando aí que não teve Michael Moore e outros documentários que mereciam estar nessa lista, mas essa é mais uma lista pessoal de documentários que eu considero essenciais para quem quer entender o mundo. Então deixe seu comentário aí dizendo o que você achou, deixe também umas dicas aí de documentários legais que você tiver. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like lá no YouTube, no Facebook, compartilhe as dicas aí com a galera, curtam a página lá no Facebook e também se inscrevam no canal no YouTube para vocês receberem os vídeos assim que eles forem lançados. Então é isso, galera, um abraço a todos, até qualquer hora, até mais, adeus. Galera, eu esqueci de avisar, mas todos os links para os documentários estão todos na descrição desse vídeo, então é só você clicar que você vai assistir tudo de graça. Então tchau!